E a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde, a saúde feminina, a saúde da família, do casal. O assunto hoje é a dificuldade na hora de engravidar. E eu estou com o Dr. Dani Eisenberg, que é ginecologista e obstetra, formado pela Faculdade de Medicina da USP, mestrado e doutorado pela USP. Ele é médico do Centro de Reprodução Humana Mário Covas, do Hospital das Clínicas. É médico da Clínica Gênex, Medicina Reprodutiva e Genômica. Ele tem um currículo brilhante, ele é alguém especializado e focado em você, mulher, ou em você, casal, que está querendo engravidar. Tá certo? Isso. Doutor, existem algumas doenças que dificultam mesmo a gravidez? Existem diversas mulheres que apresentam hoje em dia problemas para engravidar. A gente imagina que em torno, uma em cada 6 mulheres, um em cada 6 casais vai ter algum problema para engravidar. E sempre a gente tem que investigar o casal como um todo. No caso específico da mulher, nós temos problemas para ovulação, temos problemas para o encontro do espermatozoide com o óvulo, que acontece normalmente nas trompas ou nas tubas uterinas. E nós podemos ter problemas dentro do útero, que impedem que esse embrião consiga se grudar e transformar em uma gestação. São casos totalmente diferentes e, às vezes, a dificuldade que a mulher está tendo de engravidar, ela não é igual à da amiga, por exemplo, que não engravida. Cada caso é um caso. Sempre nós devemos investigar o casal como um todo, né? Porque em 20% dos casais, tanto o homem quanto a mulher tem algum problema. Então, o fato de você descobrir que o homem ou que a mulher tem um problema não exclui que o companheiro também tenha. Então, sempre nós investigamos o casal como um todo e, como você disse, Cláudia, as doenças elas podem ser realmente diferentes e cada casal tem que ser investigado de forma personalizada. E qual é a doença mais comum que dificulta a gravidez? Olha, nós temos que no Brasil o maior problema são problemas nas trompas, muitas vezes secundário, decorrente de alguma infecção, algum corrimento que subiu e acabou obstruindo a trompa, é o mais comum no Brasil. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm muito problema de endometriose, que a gente também tem aqui em torno de 15% das mulheres. Curiosidade só, por que lá tem mais problema de endometriose do que aqui no Brasil? Isso está relacionado a algum Isso, fator na verdade, a gente vê, na verdade, isso tem um pouco a ver com os hábitos de cada local. Hoje em dia, a gente não sabe exatamente a causa da endometriose, mas a gente sabe que a prevalência não é igual em todos os lugares. É uma causa muito comum também no Brasil. Mais ou menos 50% das mulheres que não conseguem engravidar têm endometriose. E para as pessoas que estão nos escutando em casa, é quando o endométrio que forra o útero por dentro acaba se implantando dentro da barriga e o sinal mais comum é uma cólica menstrual forte. Como é que eu sei que a minha cólica menstrual é forte? É aquela paciente que precisa tomar remédio todo mês para cólica e quando ela é muito forte, mesmo tomando remédio, ela não passa totalmente. Isso é endometriose? Isso é endometriose. E qual é o tratamento para endometriose? O tratamento para endometriose, o diagnóstico de certeza, o tratamento é cirúrgico, né? Hoje em dia a gente conta com cirurgia pouco invasiva, de recuperação mais rápida, que é a laparoscopia. Né? Se coloca uma câmera dentro do abdômen, se insufla com gás e aí você pode ver se a pessoa tem focos de endometriose. E aí, tratando essa endometriose, se for só esse o problema, só essa dificuldade, fica fácil a Muitas gravidez. mulheres conseguem engravidar depois. Tem algumas mulheres que, se não operarem endometriose, vai ser muito difícil conseguir engravidar posteriormente. Quando é uma endometriose inicial, né, você tem poucas lesões pequenas, é possível que ela engravide em casa. E qual é a segunda causa de dificuldade na gravidez? Nós temos aí, então, eu diria para você que uma terceira causa seriam os problemas de ovulação. Então, são aquelas pacientes que têm ciclos menstruais muito irregulares, que têm um intervalo entre uma menstruação e outra maior do que 45 dias. Né? Tem algumas pacientes que falam, eu chego a ficar 2, 3 meses, 6 meses sem menstruar. Então, são pacientes que provavelmente não estão ovulando. Então, isso é uma outra causa importante, além das causas masculinas. E esse problema, essa questão da paciente não ovular, é acarretado por que fator? A grande maior parte das vezes é um fator hormonal e são os problemas
quando é o único problema para engravidar, são os mais fáceis de corrigir, porque você hoje em dia conta com vários remédios que estimulam a ovulação e com isso, se esse for o único problema, a chance dela conseguir engravidar em casa é bastante elevada. Agora, normalmente, a gente pensa na dificuldade de engravidar relacionada à mulher, mas também pode ser uma dificuldade do próprio marido, né? Metade das vezes a causa é feminina, metade das vezes é masculina e 20% das vezes tanto o homem quanto a mulher tem algum problema. Bem equilibrado, então. É bastante Ninguém democrática. tem culpa da história, a né? infertilidade é sempre bastante democrática e por isso que a gente sempre tem que investigar os dois. As causas mais comuns nos homens são as infecções e a varicocele, que é uma dilatação das veias que envolvem os testículos, que levam ao aumento da temperatura no testículo, atrapalhando a produção e a movimentação dos espermatozoides. E a varicocele tem sintoma? O homem percebe que ele tem esse problema ou não? Muitas vezes ela pode ser assintomática e quando ele percebe, normalmente é um desconforto ou uma sensação de peso na bolsa escrotal, né, no lugar dos testículos. E a varicocele, quando ela está prejudicando a fertilidade, ela pode ser operada e aí costuma ter uma melhora no espermograma. Não necessariamente ele volta a ser normal como ele era antes, mas você sempre tem uma boa melhora. Então é importante também os homens, às vezes tem homens com preconceito e falam, não, esse problema não é meu, nem vou no médico. Investigar, porque a gente acabou de ouvir que 50% na dificuldade muitas vezes provém do sexo masculino, dos homens. Né? A gente tem uma dificuldade que vem sendo quebrada e tem um tabu que vem sendo quebrado porque muitos homens associam a fertilidade com a sua virilidade, né? Então, isso realmente, esse tabu vem sendo quebrado. Os casos de casais que passaram aí, que fizeram tratamento para engravidar, cirurgias, pessoas conhecidas, vem diminuindo a resistência dos homens para serem investigados. Agora, tem outros problemas mais complicados? Porque, assim, até agora, o que eu entendi são problemas que a gente pode tratar, fazer uma pequena cirurgia, fazer uma reposição hormonal e resolver. Qual seria um problema mais grave? Nós temos algumas situações que são mais difíceis, né? A ausência do útero ou malformações que envolvem menopausa precoce, a falta dos óvulos, ou os homens que não têm espermatozoides, a azospermia, aí realmente são casos mais graves que demandam, né, a avaliação do especialista para ver se tem alguma solução para esses casos. A gente realmente tem casos mais complexos. A gente sempre divulga o assunto do dia, no dia anterior, e as pessoas participam, enviam perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui. Eu vou fazer já a primeira pergunta, que é da Maria Fernanda Castro. Ela é de Campinas, em São Paulo. Ela diz o seguinte: há 3 meses, eu e meu marido planejamos ter um filho. Tentamos várias vezes e não conseguimos. Porém, de umas semanas para cá, tenho percebido que há algo de errado com o meu corpo. Além do que estranhamente, começaram a aparecer espinhas e minha pele está muito oleosa. Li na internet que isso pode ser a síndrome dos ovários policísticos. Isto é verdade? Então, essa pergunta é bastante interessante. Então, primeiro, quando que um casal deve procurar um especialista ou alguém habituado com a área da infertilidade? Quando a mulher tem até 35 anos, depois de 1 ano tentando, mais ou menos 90% dos casais normais já conseguiram engravidar. Então, para pacientes até 35 anos, 1 ano tendo relações com frequência, em torno de 2 a 3 vezes por semana, e que tenham ciclos menstruais regulares, deve procurar um especialista. Entre 36 e 40 anos, esse tempo de espera é reduzido para 6 meses, e acima de 40 anos, a paciente deve fazer a investigação depois de 3 meses tentando. Ela fala de espinhas, né? Então, a síndrome dos ovários policísticos, ela é a causa mais comum de problemas para ovulação, além do ciclo menstrual bagunçado, com esses intervalos longos entre uma menstruação e outra, nós podemos ter também o aumento de pelos em áreas que normalmente não deveriam ter. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de problema por causa, né, da herança portuguesa, espanhola, dos povos do Mediterrâneo, que normalmente tem um pouco mais de pilificação, e as espinhas. Então, quando a gente tem ciclos menstruais longos, junto com espinhas e aumento de pelos, a gente deve suspeitar da síndrome dos ovários policísticos,
que muitas vezes é confirmado pela ultrassonografia. E o que é a síndrome do ovário policístico? É algo que dá para tratar com facilidade ou é complicado? Sim, na verdade uma das causas mais simples que a gente tem para poder corrigir, em que na verdade em vez de crescer um óvulo todo mês, como acontece, vários começam a crescer e de repente param, e aí sabe-se lá porque de repente um deles começa a crescer e ela menstrua. Então, é um problema na ovulação, que você pode usar indutores de ovulação, remédios que não necessariamente são complexos ou caros, e que você pode estimular a ovulação e com um resultado muito bom. E aí, depois, tratando, a pessoa vai ter também a tranquilidade, se for esse só o problema, para engravidar. Ah, sim. Se esse for... É sempre a avaliação, o fato dela ter, por exemplo, o ovário policístico não exclui outros problemas. Se essa for a única causa de infertilidade, ela deve fazer uma ovulação controlada para você ver se não vão crescer muitos óvulos, né? E aí ela tem uma boa chance de conseguir engravidar em casa. O mioma, o que ele representa de dificuldade na hora da gravidez? Então, os miomas, eles são, por exemplo, as pacientes em torno de 30 a 35 anos, 30 até 40% das mulheres têm miomas. São tumores benignos do útero e eles atrapalham a fertilidade quando eles abaulam a cavidade endometrial, o lugar dentro do útero onde o embrião deve grudar. Nesses casos, o que a gente tem que fazer muitas vezes é a retirada cirúrgica dos miomas, normalizando a cavidade do útero e aí tirando esse problema. O mioma, como causa isolada da infertilidade, não é tão frequente, é em torno de 5%, mas até 15% das mulheres que têm fertilidade têm um mioma que está atrapalhando. Ok. A Selma Oliveira, de Paraty, no Rio de Janeiro, ela diz: meu ciclo menstrual está totalmente desregulado. Estou planejando um filho com o meu marido, só que com esse problema isso está sendo totalmente inviável. O que pode ser um ciclo todo bagunçado? Nós temos aí, as principais causas seriam a síndrome dos ovários policísticos, que a outra telespectadora já comentou. Nós temos que investigar o distúrbio de outras glândulas, como a hipófise, que produz um hormônio chamado prolactina, que pode estar elevado, que atrapalha a ovulação, ou alterações da glândula tiroide, que também podem comprometer a ovulação. Eu diria que entre a prolactina, alterações da tiroide e a síndrome dos ovários policísticos, a gente encampa a maior parte dos problemas relacionados à ovulação. Ok. E aí, complementando a pergunta da Selma, era bom a gente falar aqui sobre o período em que a mulher realmente pode engravidar. Para aquelas que estão querendo fazer um planejamento, saber direitinho quais são os dias onde ela tem maior chance de engravidar. Quem tem um período certinho. Na verdade, a mulher ela é fértil 4 dias por mês. Né? E o dia da ovulação não necessariamente é sempre o mesmo e depende do intervalo entre uma menstruação e outra. O que a gente sugere para as pacientes é que ela anote sempre o primeiro dia da menstruação e veja qual é o intervalo entre uma menstruação e a outra menstruação. Leve esses números para o seu ginecologista e ele vai lhe informar o dia da ovulação e normalmente ela é fértil desde 2 dias antes da ovulação até 1 dia depois. 2 dias antes, no dia e 2 dias depois. E 1 dia depois. E 1 dia depois. Ah, então são 4. 2 antes, o dia e 1 dia depois. Isso mesmo. Ok. Tem outras perguntas já, doutor? Eu vou te pedir 2 minutinhos, daqui a pouco a gente volta para responder a todas elas, tá bom? Tá joia. Assim, eu aproveito também e dou um tempinho para você enviar a sua pergunta. Se você ainda tem alguma dúvida, se você quer participar do programa, quer mandar sua pergunta, pode enviar através do nosso site no 0 Operadora 11 2202 8432. Você responde um cadastro rapidinho e faz a sua pergunta que eu respondo aqui para você, tá bom? Vamos continuar aqui com o Dr. Dani Eisenberg, que está explicando pra gente um pouquinho sobre as dificuldades para engravidar, mas já está respondendo as perguntas das nossas telespectadoras que estão com dificuldade de engravidar, né? Eu digo que é um pouquinho porque o assunto é tão complexo, né, doutor? Tem tantas coisas e é tão interessante a gente estudar e entender como é que funciona. Você trouxe aí uma maquete, né? Essa maquete, ela, na verdade, mostra o caminho que o espermatozoide faz até encontrar com o óvulo. Então, normalmente, o espermatozoide, depois da relação, ele é depositado no colo do útero, né? A gente pode abrir aqui. Então, o espermatozoide é depositado no colo do útero. Aí o espermatozoide anda por todo o útero, chega na trompa e ele deve encontrar com o óvulo na trompa. E, por final, depois que tem a fecundação, o embrião tem que voltar para o útero e ele é implantado no fundo do útero. Então, esse caminho, que é bastante simples, explica como funciona a investigação do casal infértil.
Então, a gente primeiro avalia o homem para ver em relação ao número de espermatozoides, a movimentação e o formato dos espermatozoides. Nós fazemos exames para ver se tem alguma alteração dentro da cavidade do útero, para ver se é algo que possa atrapalhar o embrião grudar, ou mesmo aquelas pacientes que têm abortamento de repetição, como as malformações uterinas. Nós fazemos exames para nós vermos a posição das trompas e se ela é pérvia, se ela está aberta ou se ela está obstruída, e nós fazemos dosagens hormonais que vão detectar aí algum problema com a ovulação e a própria história da paciente sobre a regularidade aí do ciclo menstrual. O que é algo bastante importante para as pacientes, que a gente deve destacar, é que nos livros a melhor idade para uma mulher engravidar seria dos 18 aos 22 anos. E hoje a média da idade de casamento no Brasil é em torno de 28 anos para a mulher. Então o que a gente vê é que a mulher hoje em dia dobrou a nossa expectativa de vida. Ela está muito bem com 40, com 50, com 60 anos. Né? A gente vê as casais, pessoas muito saudáveis com 70 até 80 anos, só que a idade da fertilidade não mudou. O tempo para engravidar não mudou. Então a mulher ela muitas vezes se joga na carreira profissional e muitas vezes ela vai postergando a ideia de ter filhos, e às vezes quando ela vai tentar, às vezes já é um pouco tarde, já tem mais problema na ovulação, que a gente vê depois dos 40. Então, a gente sugere que a pessoa, se pudesse programar, tenha todos os filhos até os 35 anos, no máximo até os 40, porque dificilmente uma paciente vai conseguir engravidar depois dos 43. É óbvio que existem casos, mas eles são a exceção. Então, é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo que elas programem a reprodução, se possível, até os 35 e não deixar passar depois dos 40, porque senão não é impossível, mas é bem mais difícil dela conseguir o resultado. Perfeito. E nada é por acaso, viu? Eu ainda acho que é assim porque a gente tem mais pique, mais disposição, a cabeça funciona melhor. Tem uma série de fatores. E aí depois a gente pode trabalhar, se jogar mais no mercado de trabalho com os filhos já criados, né? Agora, doutor, eu já passei as perguntas anteriores. A Priscila Marçal enviou uma pergunta agora e ela diz o seguinte: olá, estou há 1 ano e 4 meses tentando engravidar. Já fez exames de sangue, hormonais, ultrassonografia e meu marido já fez espermograma. Tem mais algum exame para eu fazer? Observação: meu marido mora em outra cidade, a gente só se encontra nos finais de semana. Isso pode ser um fator importante no nosso caso? Isso é um fator importante porque, como a gente já tinha colocado que o período fértil ele é muito limitado, se a ovulação dela cair mais durante a semana, né? Ela não vai ter a mesma chance todo mês. Um casal normal tem aí, então, entre 18% e 20% de chance de engravidar todo mês. Ela falou... A Priscila, se tem mais algum exame que ela possa fazer. Existem alguns outros exames que a gente normalmente pode utilizar. Por exemplo, a histerosalpingografia, que é um exame de raio-x, em que a gente coloca contraste dentro do útero e dentro das trompas para a gente ver a posição das trompas, se ela está entupida, se ela não está entupida. Uma endoscopia do útero, que é a histeroscopia diagnóstica, que é indicada para alguns casos, e principalmente ver a qualidade do espermograma, né? Porque hoje em dia, para a pessoa fazer um bom espermograma, ela tem que ter um treinamento de pelo menos 2 anos, e muitas vezes nos laboratórios gerais, às vezes você não tem uma pessoa dedicada só para esse exame, então não só ver quais os exames que ainda faltariam ela fazer, mas sim a qualidade também dos exames que ela já realizou. Ok. Boa sorte, Priscila. E é bom prestar atenção também na data da ovulação para ver se não está coincidindo com o dia de semana que o marido está fora, né? O Hélio Roberto Polônia, de Piracaí, em São Paulo, ele diz: os casais que procuram tratamento têm vergonha na primeira consulta? Como é que é? O estado psicológico da mulher interfere no processo da fertilidade? Olha, essas perguntas são muito interessantes do Hélio. Então, na verdade, os trabalhos mostram que pacientes ansiosas engravidam tanto quanto as pacientes não ansiosas. A ansiedade para a investigação é muito comum, e a vergonha também. Você imagina que metade dos casais inférteis não procuram tratamento por causa de tabu, de vergonha, de colocar essa situação para um terceiro, mesmo que seja um médico. Então, isso realmente ainda é um ponto bastante importante. Com o tempo, tem mais centros de reprodução humana, tem mais médicos que atuam na área, e está diminuindo essa resistência dos casais procurarem ajuda, mas a gente ainda vê bastante esse tipo
de obstáculo, de barreira para procurarem. Agora, dos casais que estão investigando, a ansiedade, a depressão podem acontecer, em alguns casos devem ser tratados, mas não diminuem a fertilidade até onde se conhece. Ok. Adriana Figueiredo pergunta o que é útero invertido e se isso dificulta a gravidez. O útero ele pode ser virado para frente, na maior parte das mulheres, 60% a 70%. Ele está numa posição neutra, em torno de 20% das mulheres, e 10% das mulheres têm o útero virado para trás, ou o chamado útero retrovertido. Isso é uma variação da normalidade, isso não impede a gravidez. O que deve ser investigado é, às vezes, o útero que mudou de posição. Ele era virado para frente e, depois de um tempo, ele passou a aparecer como virado para trás. Isso pode ser uma suspeita de aderências dentro da barriga, né? E que podem ter mudado a posição do útero e que você pode ter aderências também nas trompas. Isso pode ser secundária a alguma infecção ou secundária a endometriose. Então, o útero que mudou de posição, ele é suspeito. Agora, o útero que sempre foi virado para trás, retrovertido, não atrapalha a fertilidade. Ok. A Dirlene Leandro, ela é de Maiumirim, Minas Gerais. Ela diz que teve endometriose na parede posterior da vagina. Em 2006 fez cirurgia, foram retirados os ovários e as trompas, mas a endometriose não foi retirada. Ela está perguntando se ela vai ter problemas com isso. Na verdade, o que a gente vê em relação à endometriose é que muitas vezes ela pode retornar e tem algumas lesões que às vezes você depende de mais de uma cirurgia para poder resolver, porque muitas vezes você é surpreendido na endometriose com outras lesões que não tinham sido diagnosticadas no começo. Então, toda vez que você tem endometriose, ela atrapalha o resultado de gestação, independente do tratamento que você está fazendo. Quando o caso é muito avançado, você precisa tirar os focos de endometriose. Agora, por enquanto, na literatura médica, não tem um benefício em você reoperar essa paciente do ponto de vista de taxa de gravidez, a não ser que ela sinta muitos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns da endometriose? A cólica menstrual forte, que a gente já comentou, a dor durante a relação sexual, alteração da urina ou das fezes no período menstrual e dor na barriga mesmo fora do período menstrual. Ok. A Nilian Ribeira de Barreto, São Paulo, ela tem 24 anos e diz que a menstruação sempre foi desregulada e muito intensa. Há 9 anos ela operou por conta de um cisto no ovário direito. Tiveram que retirar o meu ovário e a trompa, mas eu ainda tenho outro ovário. Gostaria de saber se futuramente poderei engravidar. É importante ela ter colocado isso porque, teoricamente, a mulher ovula a cada mês de um lado. Agora, quando retira um lado, ela ovula todo mês do mesmo lado. Então ela ovula do mesmo jeito? Ela ovula todo mês do mesmo jeito. Ela não vai ter necessariamente uma menopausa mais cedo, que é o fim dos óvulos por causa disso. E ela tem chance, sim, de engravidar. Agora, se ela, quando for tentar, como ela já teve uma cirurgia na barriga anterior e não estiver conseguindo, precisa ver se não teve nenhum tipo de aderência na hora de cicatrização dessa cirurgia dela do ovário. Tá joia. A Sinara Silva, ela é de Arcos, Minas Gerais. Tenho 24 anos e descobri há pouco tempo que tenho síndrome de ovários policísticos. Estou tratando com Selene. Dizem que isso causa irregularidade na menstruação. Eu nunca tive menstruação irregular. Só descobri sobre a síndrome porque sentia muitas cólicas, que só passavam quando eu ia ao médico e tomava remédios fortes. Posso estar com outra doença? E se sim, qual exame devo fazer? Então, em relação à síndrome dos ovários policísticos, a gente tem as pacientes, como elas têm um problema para ovulação, ela, no caso, está usando o Selene, uma pílula anticoncepcional. Então, a mulher não ovula, mas ela vai menstruar com regularidade. Na paciente que está tentando engravidar, a gente não usa a pílula anticoncepcional, a gente usa outras medicações que são indutores de ovulação. E o fato dela ter o ovário policístico não exclui que ela tenha outras doenças, como, por exemplo, a endometriose, já que ela tem uma cólica menstrual forte. Então, seria interessante ela procurar o ginecologista, né, da confiança dela, para que se fizesse uma investigação mais completa. Ok. A Iane Abreu é de Cajazeiras, na Paraíba. Ela diz que... Nossa, todas têm 24 anos hoje, hein? Ah, meninada! Tenho 24 anos e tentei engravidar, mas não consegui. Minha menstruação tinha ciclos muito espaçados. Cheguei a passar até 4 meses sem menstruar. Fui ao médico e descobri que tenho a síndrome do ovário policístico. Estou fazendo tratamento com metformina. Realmente essa substância ajuda? Resolve o problema? A metformina é uma das alternativas que nós podemos empregar
para que a paciente volte a ovular. Realmente a gente tem que destacar que ela estaria corrigindo aí o problema da ovulação, mas isso não exclui que ela tenha outros problemas ou que o marido dela tenha algum problema. Então, é uma epidemia não só de 24 anos, mas de ovário policístico também, né? Então, que a gente tem visto. Então, primeiro, ela deveria fazer uma investigação completa. Uma coisa que ajuda essas pacientes a voltarem a ovular, muitas vezes, é perder peso, e não precisa perder muito peso. As pacientes que têm aí ovário policístico, elas têm uma tendência para ganhar peso. Então, se ela perder em torno de 5 a 10% do peso dela, muitas pacientes voltam a ovular espontaneamente, sem precisar de indutor de ovulação. A última pergunta, que tem várias outras, mas a gente vai passar para que você possa responder depois, é da Larissa de Votorantim, talvez seja dificuldade de outras mocinhas também. Ela diz que tem 18 anos, ela e o marido estão tentando engravidar há pouco mais de 1 ano e não conseguem. Os ciclos são meio irregulares, mas todo mês ela menstrua. Tem alguma coisa que eu possa fazer em casa que pode aumentar a probabilidade de eu conseguir engravidar? Ela é bem novinha ainda, 18 anos. O que a gente sabe, né, é que a maior parte dos casais, depois de 1 ano tentando, ela deveria procurar um médico para investigar. Agora, o tempo normal para um casal que não tem nenhum problema conseguir engravidar é de 1 ano e meio. Então, em torno de 1 ano e meio, 100% dos casais que não têm problemas devem conseguir engravidar. Então, ela, por enquanto, ainda está dentro de um período normal. Não necessariamente ela tem algum problema, mas seria interessante ela investigar com o médico para ver se realmente vale a pena esperar ainda mais tempo. Agora, não necessariamente ela tem algum problema para conseguir engravidar. Obrigada, doutor. Doutor Dani Eisenberg, a ginecologista e obstetra. Ele está no site www.clinicagenix.com.br. Qualquer dúvida, você pode entrar lá no site clinicagenix.com.br e aí você vai entrar em contato direto com o doutor, viu? Muito obrigada por ter vindo, pela sua participação e responder as nossas perguntas, que foram muito boas. Obrigado. Aprendemos bastante. Eu que agradeço. Obrigada.